A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, a mensagem das bem-aventuranças. Lembrando os irmãos que nós estamos estudando nesse trimestre o Sermão do Monte, terceiro trimestre da revista Betel Dominical. A lição de hoje, ela tem como título a mensagem das bem-aventuranças. Os objetivos da lição de hoje são 3. Primeiro, apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã. Segundo, destacar as virtudes que tratam da vida prática. E em terceiro, mostrar o estilo diferenciado do mestre. Na introdução ele colocou assim: as bem-aventuranças nos ensinam claramente como os valores transmitidos por Cristo são contrários àqueles adotados pelo mundo. E o tópico 1 tem por título Virtudes que alicerçam a vida cristã. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa os valores que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Bom, vamos tentar fazer um raio-x da nossa lição de hoje. Na lição de hoje, ela tem como texto de referência o capítulo 5, segundo escreveu São Mateus, a partir do versículo 4 até o versículo 10. E ele vai tratar conosco sobre bem-aventurados, os que choram, os mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Quando nós olhamos isto, nós vamos ver que as bem-aventuranças, elas são virtudes que alicerçam a vida cristã. Para nós nos atualizarmos, na lição passada, lição 2, nós estudamos a bem-aventurança dos pobres de espírito. Na nossa linguagem portuguesa, os humildes. Bom, nós podemos aprender quem é esse humilde, aquele que confia em Deus, aquele que é vazio de si mesmo e aquele que é plenamente dependente de Deus. E tivemos a oportunidade de aprender que Cristo é o nosso maior exemplo de humildade. Agora é interessante, porque nas bem-aventuranças, o comentarista, ele fez questão de deixar uma aula inteira tratando acerca da humildade, do pobre de espírito, e hoje falando das demais bem-aventuranças. Porque a humildade, ela é o carro-chefe de todas as outras virtudes. Ela é que deve nos conduzir em todas as nossas ações e relações. Bom, subtópico 1.1 fala o alicerce de toda felicidade. A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Essa virtude se assemelha à rocha, cuja casa é edificada, onde todos os fatores externos podem agredi-la e sequer abalar sua estrutura. Todas as demais se debruçam sobre ela. Essa tradução pobre de espírito também é a que dá mais sentido, porque retrata alguém que é vazio, que nada tem, que vive em total dependência. É isso que Deus deseja ver em seus filhos. Pessoas autossuficientes não contam com a graça e também não ensinam como somos dependentes de Deus. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas acostumaram confiar em si mesmas e na força do seu próprio braço. Por isso, essa é a principal virtude onde as demais repousam. Bom, vamos tentar entender melhor o que são essas bem-aventuranças. São valores do reino, são valores eternos, porque o reino é eterno, que contrastam com os valores do mundo, que é transitório,
bem como os seus valores também são comparados como valores transitórios. Nós não podemos olhar para esses valores do reino aqui aplicados e procurar aqueles que nos agradam e, inclusive, escolher aqueles que nós queremos obedecer ou não. Devem ser considerados e estudados como um todo. Descrevem o nosso comportamento como seguidores de Cristo. Paulo, ele vai falar do cristão e vai dizer assim que quando abraçamos a fé em Jesus, nós somos essa carta lida para as outras pessoas. Bom, mostrar essa primeira condição necessária para participar da alegria do reino foi o objetivo do comentarista da revista. E aí, na lição passada, eu acabei de dizer, nós já falamos sobre isso. Devemos nos esvaziarmos para nos enchermos da presença de Deus, vivendo totalmente na dependência dele, colocando nossas necessidades, negócios, desejos e cuidados na total dependência da sua providência em nossa vida. O Salmo de número 37 e o versículo 5, ele diz assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso nos mostra que não vai haver nenhuma frustração para aquele que coloca a sua vida na dependência de Deus, porque Deus honrará a nossa confiança nele. Quando nós olhamos para esse subtópico 1.1, ele falando o alicerce de toda felicidade, pegando aí um gancho na lição do domingo passado, que falou do pobre de espírito, da humildade, a gente lembra de Mateus, capítulo 18 e versículo 4, Jesus pega uma criança, olha, capítulo 18 diz assim, chegaram os discípulos aos pés de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Qualquer aquele que tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Olha que maravilha aí, né? Bom, mas vamos dar sequência. Subtópico 1.1, ele está nos relembrando o que nós estudamos na lição passada. Subtópico 2.2. 1.2. Consolo para os que choram. Quem nesse mundo nunca chorou? Até Jesus chorou. João 11:35. Infelizmente, vivemos em um mundo onde as pessoas não querem chorar. E para isso, vivem de entretenimentos para fugir de suas realidades. As pessoas buscam a felicidade de forma equivocada. Pensam que a felicidade oferecida por Cristo é semelhante ao padrão do mundo. Jesus disse que felizes são os que choram. De que choro ele está falando? Não é qualquer choro. Lembremos que Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Bem-aventurados os que choram pelos próprios pecados. Há uma conexão com a bem-aventurança anterior, pobres de espírito. A consciência do nosso estado deve nos conduzir ao quebrantamento e à contrição, bem como chorar pelo estado espiritual ou tristeza de outros. Bom, aqui o comentarista começa deixando para nós o primeiro exemplo. Jesus chorou em João 11,
versículo 35. Depois, quando ele fala do choro, ele está dizendo que Esaú chorou, mas não houve arrependimento. Isso é o registro que nos traz Hebreus capítulo 12, versículo 16 e 17. Depois ele fala que bem-aventurado é aqueles que choram pelos seus próprios pecados, pegando como referência o capítulo 7, o versículo 10, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O que a gente pode aprender aqui? Nós sabemos que o mundo chora pelas desgraças e os intempéries que correm em suas vidas. Temos uma infinidade de características de choro na Bíblia. E fica para nós uma pergunta: qual destes choros entram na classificação das bem-aventuranças? Vamos na Bíblia, por exemplo. Olha os exemplos bíblicos que nós temos de choro. Gênesis 27, 38. Esaú chorou. Ele abriu mão do direito de primogenitura e depois, quando ele chega diante de seu pai, Isaque, e vê que não tem mais o direito, Jacó já tinha chegado primeiro e recebido a bênção. A Bíblia diz assim que ele pediu: meu pai, o senhor não tem pelo menos uma só bênção para mim? E quando ele viu que ele não tinha direito, ele saiu e chorou amargamente. Gênesis 42, versículo 23 e 24, quando José encontra com seus irmãos, e os seus irmãos começam a trazer os relatos para José, e José fala assim: olha, vai lá e busca o seu irmão mais novo, e os seus irmãos vão contando as histórias. A Bíblia diz que José, quando ouve aqueles relatos, ele se retira e vai chorar. Êxodo capítulo 2 e versículo 6. A Bíblia conta para nós quando o menino Moisés estava ali naquela arca de junco, e a Bíblia diz assim que a filha de Faraó desce, vai se banhar no rio, e quando ela vê aquela arca, ela toma aquela arca, e quando ela abre e vê, aquele menino estava chorando dentro daquela arca. Esdras, capítulo 3 e versículo 12, nós vamos encontrar o registro dos sacerdotes e dos levitas. Quando os alicerces do templo foram postos, eles começaram a chorar e a lamentar, lembrando, trazendo à lembrança o primeiro templo no tempo do rei Salomão. Salmo 100, isso, irmão, Velho Testamento. Salmo 137 traz o relato do choro dos cativos da Babilônia junto aos rios da Babilônia. Quando nós vamos no Novo Testamento, Mateus 26, versículos 74 e 75, Pedro chora quando ele nega Jesus pela terceira vez e o galo canta. A Bíblia diz que Pedro se retirou e foi chorar amargamente. Capítulo 11, versículo 35, no Evangelho segundo escreveu João, Jesus está diante do túmulo de Lázaro e ele chora. João capítulo 20, versículo 11, Maria está diante do sepulcro de Jesus chorando. Maria perguntava, chorando, porque ela não sabia onde tinham colocado o corpo do mestre. Capítulo 19 e versículo 41, Jesus vai entrando em Jerusalém, e quando Jesus olha para os líderes religiosos do seu tempo, que aguardavam um Messias, que viesse um Messias político, e vendo que eles o rejeitariam como o Messias prometido de Deus, Jesus também chorou. Quando nós olhamos os relatos, os diversos relatos bíblicos, fica para nós uma pergunta, porque o texto de referência desse subtópico 1.2 é: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. E nós vamos ver que há várias razões por que nós devamos chorar.
Nós precisamos chorar para que venha um real avivamento sobre a igreja. Chorar para que a igreja não se debruce diante da superficialidade. Chorar para que os crentes tenham mais interesse em ler a Bíblia, em ter uma vida de comunhão, uma vida de dedicação à causa do reino, à pregação do evangelho, que os pregadores que assumirem os nossos púlpitos possam falar a verdadeira e genuína palavra de Deus. Precisamos chorar para que cada dia mais pessoas chorem, buscando e reconhecendo, tendo um verdadeiro arrependimento. Não um arrependimento que leve ao emocionalismo, mas que os levem a verdadeiramente abandonar o pecado e viver uma nova novidade de vida em Cristo. Aqui, o Mateus está registrando: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. O comentarista colocou: a consciência do nosso estado deve nos conduzir ao quebrantamento e à contrição. Chorar pelo estado espiritual e, inclusive, chorar pela tristeza de outros. O que nós aprendemos aqui é que estes serão consolados. Tem um consolo de Deus aguardando. Apocalipse, nós estudamos no trimestre passado, traz o registro: Deus limpará de seus olhos toda lágrima. 1.3 vai falar da herança dos mansos. Acerca da mansidão, John Stott comentou: a condição pela qual tomamos posse de nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Pois tudo é nosso se somos de Cristo. Os humildes recebem o reino como recompensa. Os que choram recebem consolo. E os mansos recebem a terra como herança. Mansidão é a característica de uma pessoa que demonstra autocontrole ou moderação. Um bom exemplo é Moisés. Feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob o controle e sabe quando deve e quando não deve irar-se. Bom, aqui ele vai falar da bem-aventurança daqueles que são mansos. Jesus diz assim, que eles herdarão a terra. Esse é o ensino que encontramos não somente dentro do Sermão do Monte, mas em toda a Escritura nós encontramos o ensino acerca da mansidão. Quando nós vamos ver acerca da mansidão na Bíblia, nós também vamos encontrar vários exemplos. Abraão, quando pediu Deus que sacrificasse Isaque. Aquilo é um exemplo de mansidão, irmão. Talvez alguém hoje, se recebesse um pedido como Abraão recebeu de Deus, diria: não, o que o senhor está achando? Não, é a minha herança, eu vou entregar para o senhor agora? Bom, segundo exemplo, José. Falamos de José agora mesmo, né? Quando esteve diante dos seus irmãos que o venderam covardemente. José é um exemplo de mansidão na Bíblia para nós. Moisés, inclusive, a Bíblia diz que não teve na terra homem mais manso do que Moisés. Jesus, né, que também é o nosso maior exemplo, né, de mansidão. Inclusive, ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que nós conseguimos aprender acerca da mansidão? Ser manso, mansidão, é resultado do novo nascimento na vida do crente. Não faz parte da natureza humana ser manso,
Pelo contrário, nossa natureza é orgulhosa e altiva. Ser manso é primeiro para o cristão aceitar que ele é servo. Devemos considerar a mansidão como entrega de nossa vontade a Deus. E quando nós lemos na Bíblia, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra, nós vamos também lembrar, o comentarista da revista colocou assim, olha, feliz é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sobre o seu controle e sabe quando deve e quando não deve se irar. Nós vamos lembrar que mansidão é uma característica do fruto do Espírito, que é gerado na vida do crente. De qual crente? De todo aquele que viveu um verdadeiro e real novo nascimento à luz da palavra de Deus. Tem momentos que eu até acho que as minhas razões me dão garantia que eu devo revidar, que eu devo dar o troco. Mas a Bíblia me ensina a ser manso. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Tópico 1, essa foi a ideia. Sintetizamos o que estudamos no tópico, na lição passada. Bem-aventurados pobres de espíritos humildes. Falamos da bem-aventurança daqueles que choram, porque serão consolados. E encerrou o tópico 1 falando de bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Vamos dar continuidade? Então, tópico de número 2. O sermão em relação à vida prática. As bem-aventuranças se conectam e em cada particularidade vão conduzindo para altas dimensões aqueles que as praticam. 2.1. Fome e sede de justiça. A fome e sede de justiça, a qual Jesus se refere aqui, é aquela transformação que acompanha a nova vida do reino. Uma fome e sede que não cessa e que flui diariamente de um coração transformado. Se todos nós estivermos sedentos de justiça e com fome dessa presença transformadora, seremos, consequentemente, uma igreja com os valores do primeiro amor, uma igreja voltada para ganhar almas, uma igreja poderosa e avivada. Bom, então, aqui ele está falando daqueles que têm fome e sede de justiça. Jesus diz que eles são bem-aventurados e que eles serão fartos. O que seria essa fome e sede de justiça? Fome e sede de justiça é o desejo intenso em ouvir e cumprir a palavra do Deus vivo. Fazer a vontade suprema dele, porque somos os seus servos transformados e dispostos a obedecer. É reconhecer que a fonte suprema da verdadeira justiça é somente Deus. Jesus ordenou aos discípulos que priorizassem buscar o seu reino e a sua justiça. No mundo perverso, onde as pessoas estão cada vez mais egocêntricas, pensando mais e mais em si mesmo do que socorrer o aflito e o necessitado, o verdadeiro crente precisa refletir o caráter de Cristo através de uma vida de santidade e de retidão. As bem-aventuranças, elas foram dirigidas aos famintos, aos sedentos das benesses de Deus. Assim, quem tem fome e sede de justiça busca diligentemente a salvação de sua alma e, inclusive, a salvação do seu próximo.
Para isto, busca conhecer e obedecer os ensinamentos de Jesus e divulgar as boas novas do reino àqueles que ainda não conhecem o caminho da salvação. Nós temos, por exemplo, alguns impedimentos para que se não tenha ou que se não sinta fome e sede de justiça. Primeiro impedimento: pessoas que têm ausência de alvos espirituais. Meus irmãos, o cristão precisa ter na sua vida cotidiana alvos espirituais, propósitos espirituais. Por exemplo, tem pessoas que vivem uma vida cristã sem um plano de leitura bíblica. Vive uma vida cristã sem nenhuma perspectiva de oração, com desinteresse pelo evangelismo extraordinário. Isto é um impedimento para se sentir fome e sede de justiça. Um outro impedimento: conformação com o mundo. Romanos 12 diz assim: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verdadeiro cristão, ele precisa sentir essa fome e sede de justiça, vivendo em desconformidade com tudo aquilo que o mundo tem por aplicar. Nós temos um exemplo prático e bíblico: Sansão. Olha, o conformado fica deformado. O transformado, ele vive uma vida de renovação. Grava isso. O conformado fica deformado. O transformado fica renovado. Deus não quer que você viva uma vida de conformismo com os padrões deste mundo, mas que você seja transformado pela renovação da sua mente. E essa renovação da minha mente é segundo aquilo que eu penso? É segundo aquilo que eu acho? Não. É segundo aquilo que a palavra de Deus quer e tem por aplicar para a minha vida espiritual. Nós aprendemos que o mundo tem fome. E a igreja, ela tem o alimento que mata a fome deste mundo. O amor de Deus em nós. Nós fomos alcançados por esse amor e temos, uma vez que eu fui alcançado por esse amor tomou conta, dominou o meu ser, a minha vida, a minha alma, o meu íntimo, e eu transbordo deste amor para este mundo que não conhece do verdadeiro amor de Deus. Subtópico 2.2: os misericordiosos. Essa bem-aventurança apresenta um novo estágio na vida cristã. Enquanto as anteriores apontavam para uma necessidade que havia dentro de nós, essa começa a falar de uma qualidade que recebemos e precisamos exercer diante daqueles que a necessitam. Ela fala do exercício da misericórdia. E isso tem a ver com o caráter cristão. A maioria das pessoas vive tão preocupada com seus próprios sentimentos que não resta tempo nem energias disponíveis para se preocupar com o sentimento dos outros. Essa bem-aventurança nos ensina
Que feliz é a pessoa que se coloca no lugar de outra, que se compadece, sentindo em si mesmo a dor alheia. Bom, aqui, subtópico 2.2, ele está nos lembrando a bem-aventurança que Jesus disse: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericordioso. Irmãos, ser misericordioso é uma exigência indispensável para o verdadeiro cristão. Deus é o nosso exemplo maior de misericórdia. O Salmo 103, versículo 8, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Haja vista que Deus é um Deus misericordioso, a Bíblia nos mostra a misericórdia de Deus, essa bondade de Deus extensiva a todos nós, que o Salmo 136, durante 26 vezes, em 26 versículos, ele expressa: porque a sua misericórdia dura para sempre, mostrando para nós que além dele ser um Deus misericordioso, essa misericórdia de Deus ela é extensiva, ela é infinita. A Bíblia chega a dizer para nós assim que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias elas não têm fim. O que nós aprendemos com isso? Quando nos envolvemos espiritualmente no exercício da misericórdia, enxergamos coisas que pelo lado racional nós não as enxergaríamos. Mas aí, irmãos, fica uma pergunta para nós: somos misericordiosos? Bom, o cristão, em conformidade com Jesus, ele precisa e deve ser misericordioso. Mateus 18, versículos 23 a 25, na parábola do credor incompassivo, ali nós vemos o ensinamento de que aqueles que recebem misericórdia também estão na obrigação de demonstrar esta misericórdia. Inclusive, se não fizerem assim, receberão mais duro juízo. Vamos lá? Vamos lá nessa referência, porque essa referência ela é digna de nós pararmos para ler. Olha, por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis fazer conta com seu servo. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E esse não tinha como pagar. O seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Vamos continuar. Aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, o soltou e perdoou aquela dívida. Olha o que acontece nessa parábola. Aquele servo, porém, saindo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. E o seu companheiro prostrou aos seus pés e rogava, dizendo: seja generoso para comigo e tudo também te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, encerrou na prisão até que pagasse a dívida. Vendo seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que ao seu senhor se passara.
E ele, chamando a sua presença, lhe disse: servo malvado, te perdoei aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Irmão, não é tido como misericordioso por qualquer coisa. Deus é misericordioso. Ninguém pode ser tido como misericordioso à toa, de qualquer maneira. Nós precisamos praticar diariamente a misericórdia. Gálatas 6, versículo 9. Nós precisamos diariamente praticar o perdão. Eu li aqui agora na parábola do credor incompassivo. Irmão, Jesus disse assim, a oração do Pai Nosso nos ensina isto: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você recebe o perdão de Deus e nega o perdão para o seu irmão, virando as costas, ou eu te perdoo parcialmente, está perdoado, mas você fica para lá e eu fico para cá. Deus também fará conosco assim. Também precisamos praticar diariamente misericórdia para com os pobres e necessitados. Quem são esses pobres e necessitados? Aqueles que estão sem Deus. Então, subtópico 2.2 nos ensina a sermos misericordiosos. A revista colocou assim: a maioria das pessoas vivem tão preocupadas com seus próprios sentimentos que não resta tempo nem energia disponíveis para preocupar com os sentimentos dos outros. Que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e analisarmos que nós fomos alcançados por esta misericórdia. E qual de nós merecíamos? Nenhum de nós. Nós também precisamos, como cristãos verdadeiros, ter na nossa prática diária de vida o exercício da misericórdia para com os outros também. Bom, subtópico 2.3, os limpos de coração. A Bíblia usa a palavra coração como centro de nossa vida, revelando como podendo ser um manancial de imoralidade e impureza. Jesus não estava preocupado com o que entrava. Ele afirmou que nada que vinha de fora contaminava o homem, mas o que sai de dentro dele. É do coração do homem que essas imundícies procedem, e a Bíblia não poupa palavras quando afirma que o coração do homem é enganoso. Coração limpo é o que não está dividido. O coração não regenerado é tão volúvel que consegue levar uma pessoa a declarar lealdade a um, quando na verdade está servindo o outro. Os limpos de coração são aqueles que amam somente o Senhor. Somente Ele está no centro de seus corações. Esse é o grande mandamento. Bom, a gente até consegue saber algumas características de um coração sem Deus. Primeiro, falta temor. Cada um procura desviar-se pelo seu próprio caminho e até acredita que o seu caminho seja o caminho mais certo. Rejeição a Deus. Sem Deus, ele se torna alguém desprovido do conhecimento dele, do conhecimento deste Deus. O homem perdido, por exemplo, ele é aquele que tem o seu coração cheio de engano. E aí fica para nós uma pergunta, já que aqui ele está aplicando na bem-aventurança dos limpos de coração, e a Bíblia chega a dizer para nós assim que estes verão a Deus. Como nós podemos purificar o nosso coração?
3 remédios. Primeiro, pela palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 111, se não me falha a memória, ou 11, ele diz assim, olha, eu acho que é 11. Como purificar? Vamos lá, vamos na referência, para nós não confundirmos aqui e trazermos uma referência errônea. Glória a Jesus. A idade vai chegando, irmão, e a gente tem que ir acompanhando também, hein? De vez em quando esses esquecimentos, eles são normais. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, essa purificação do nosso coração, ela pode acontecer pela palavra. Jesus, na oração, ele dizia assim, Jesus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 3, Jesus diz assim, olha, vós estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Amém? Segundo remédio, o sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo, nosso coração também pode ser purificado. Olha, o que o sangue de Cristo nos lembra? O sacrifício do Antigo Testamento, ele tinha como missão cobrir ou encobrir o pecado. Agora, na nova aliança, Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Imaculado, ali no Calvário, quando ele expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, mostrando para nós que o maior sacrifício que tiraria o pecado da humanidade não partiria de nenhum mérito, de nada do homem, para que ele não se sentisse merecedor da salvação, mas partiria de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo, abrindo aí a porta da purificação perfeita. Agora, todo pecador que abrir o seu coração, esse é o passo primordial, abrir o coração. Abrir o coração é o primeiro passo que o homem deve fazer para que o sangue de Cristo opere nele esta purificação. Terceiro remédio, a fé em Jesus. Quando essa fé entra em ação, o caminho está pronto. Amém, meus irmãos? Agora, nós precisamos, quando ele fala de bem-aventurados limpos de coração, nós precisamos atentar para algumas áreas específicas da nossa vida que exigem uma máxima atenção para que experimentemos a renovação da mente. Filtre os seus pensamentos. Filtre os seus pensamentos. Nós temos vivido um tempo de uma imoralidade, uma impureza na área da sexualidade na mente de muitas pessoas. E nós precisamos filtrar aquilo que a nossa mente está absorvendo para que nós não venhamos tornar a nossa mente prisioneira dos pecados. Quebrante-se espiritualmente e seja obediente à palavra de Deus. Tópico 2, nós estudamos: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos para o tópico 3? Uma vida contagiante e diferenciada. Encontra-se em destaque aqui aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida de seu mestre. São rejeitados e perseguidos pelo mundo, mas Cristo os elogia, chamando de bem-aventurados. Bom, 3.1, ele vai falar dos pacificadores. Por que os pacificadores são bem-aventurados? Porque eles se destacam, são diferentes dos demais homens e mulheres do mundo. São pessoas possuídas pelo poder do Espírito Santo e pelo caráter de Deus. Todos os problemas humanitários se originam no coração do homem. As guerras surgem
porque ninguém quer dar o braço a torcer. O pecado é causador das discórdias entre pais e filhos, irmãos, casais e nações. Daí a grande pergunta: como trazer paz num mundo de tantas guerras? A única resposta para isto é purificando o coração dos homens. É por esse motivo que o mundo precisa de pacificadores, porque são pessoas de uma paz contagiante, uma paz viva que reside dentro de cada um deles. Bom, meus irmãos, o que vem a ser o pacificador? Nós estamos falando de que bem-aventurados, Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que promove a paz. São ativos e empregam todos os seus esforços e energias para alcançar a reconciliação. Há alguns requisitos para o pacificador. Um pré-requisito para o pacificador: paz com Deus. A base da nossa paz com Deus é a nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. Nós, os homens, nascemos em pecado. Automaticamente, nosso relacionamento com Deus, ele era caracterizado por inimizade, mas Cristo nos reconciliou com Deus novamente e por esta justificação nós temos paz com Deus. Segundo requisito para o pacificador: paz pessoal. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse assim: olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a nossa garantia de paz, nessa garantia de paz, Jesus nos trouxe uma promessa. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Vocês vão ter aflições, nós vamos falar daqui a pouco sobre aqueles que sofrem perseguições, insultos. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, não desanima não, não para não, não desiste não. Eu venci o mundo. Há alguns pregadores por aí que dizem que Jesus disse, vós vencereis. A Bíblia não fala isso não. Mas todo aquele que está em Cristo já é vencedor, porque Cristo já venceu. Eu não vou vencer, aleluia. Cristo já venceu por nós. Por isso que Paulo vai dizer assim, aos Romanos, dizendo assim, que nós somos mais do que vencedores, porque nós estamos enxertados em Cristo. Primeiro requisito do pacificador: paz com Deus. Ok? Segundo requisito: paz pessoal. Eu não posso oferecer uma coisa que eu nem tenho, que eu não vivo, que eu não sinto. Terceiro requisito para o pacificador: paz com os homens. E aqui tem algumas oposições a essa paz. Nós precisamos tomar cuidado, precisamos atentar para isto. É oposto à paz: porfias, ciúme. Irmão, ciúme, a gente fala inclusive do ciúme incubado. Ciúme incubado. Não tem ciúme dele não. Mas no fundo eu estou desejando o mal. Estou desejando que não prospere, que não vá para frente. Cuidado com o ciúme. Iras, discórdia, dissensão, facção, inveja. Irmãos, a paz ela é
tão fundamental na vida do crente que o salmista, eu quero até ler essa referência. Salmista, no Salmo de número 4. Olha que interessante que ele colocou. Salmo de número 4, no versículo 8. Eu preciso ter essa paz. Olha, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O título do Salmo 4 é Davi ora a Deus na sua angústia. Essa paz não nos isenta das adversidades, das tribulações, dos confrontos, mas ela nos traz segurança, nos traz confiança. E ele estava confirmando isto. Em paz eu me deitarei. Olha só lá no versículo 5 do capítulo 3. Eu me deitei, eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E lá no versículo 8 do capítulo 4 que nós estávamos lendo, em paz me deitarei e dormirei. Tá, meu irmão? Irmão, pode dormir. Pode dormir tranquilo. Pode dormir em paz. Tenha essa paz. Sinta esta paz. Nós precisamos dessa paz também. Inclusive, para nós, termos paz com os homens. Dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Agora, essa pacificação, ela traz também alguns benefícios. Por exemplo, relacionamento na igreja. Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos, dizendo assim, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Paulo está usando aqui de um exemplo provindo de jogos esportivos. Lá no campo de futebol, no jogo esportivo, ele está usando como referência uma pessoa que ele é responsável por tomar as decisões. Paulo está dizendo que a paz de Cristo, ela seja essa paz o árbitro em vossos corações. As decisões, elas precisam ser ordenadas, governadas por essa paz de Cristo dentro dos nossos corações. Irmãos, é difícil lidar com uma pessoa contendeira, de discórdia, desentendimento, confusão. Eu preciso ser pacificador. Onde o crente chega, o fogo tá pegando, irmão. Como um cristão pacificador, eu chego jogando água. Amém? Olha, primeiro benefício, relacionamento na igreja. Outra coisa, irmão, igreja é comunidade, é grupo de pessoas, é constituída por um grupo de pessoas que cada um pensa de um jeito, de uma maneira. Mas quando eu olho à luz da palavra de Deus, a minha visão é única. Eu preciso buscar viver a unidade. De vez em quando vai ter alguns desconfortos, alguns desentendimentos. Sim, isso vai ser normal. Mas isso não pode me conduzir a um espírito de divisão, de facção, de afastamento, não. Eu preciso viver essa comunhão com os meus irmãos em Cristo. Relacionamento, segundo benefício, relacionamento entre os semelhantes. É dever de todo cristão esforçar. Grave essa palavra, irmão. É dever de todo cristão esforçar em prol da paz com todos os homens. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos. É com a metade dos irmãos? É com a metade das pessoas? Não, é com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É requisito bíblico. Terceiro benefício
é o benefício da felicidade. Salmo no capítulo 1, ele chega a dizer assim, que fala aí para nós, né, alguns benefícios de quem consegue percorrer aí o caminho da paz. E Jesus, irmão, encerrou para nós dizendo lá em João, no capítulo 14, deixa eu também pegar essa referência aqui. João, Evangelho, capítulo 14, versículo 27, Jesus disse assim, olha, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Olha, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Amém, meus irmãos? Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Um pacificador, teoricamente, deve ser um homem de coração limpo. Nesse caso, fica complicado afirmar que uma pessoa que ainda não tenha sido transformado e sarado por Cristo seja capaz de trazer paz às nações, visto que ela mesma ainda não encontrou essa paz. Subtópico 3.2 e subtópico 3.3 eu vou ler junto e vou fazer o comentário junto aqui para os irmãos. Subtópico 3.2 fala dos perseguidos por causa da justiça. 3.3, insultados por amor a Cristo. Quando ele diz bem-aventurado aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Vamos lá. Acerca da perseguição, John Stott disse, não há dúvida que a perseguição é simplesmente conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Essa bem-aventurança fala de perseguição sobre aqueles que exercem justiça. Alguns cristãos realmente estão sofrendo não somente perseguições, mas até morte em determinados países onde o evangelho é proibido. Por outro lado, muitos crentes estão sofrendo hoje, não pela grande obra que pensam estar realizando para Deus, e sim por causa de situações que eles mesmos criaram sem a direção de Deus. Os que sofrem perseguição por causa da justiça são felizes. E por quê? Porque sabem perfeitamente que a causa da perseguição é o trabalho correto que realizam para Deus. A perseguição sobre os filhos de Deus não é coisa nova. Subtópico 3.3. Abel foi perseguido por Caim porque oferecia um culto sincero a Deus. Isaac servia ao Senhor numa terra seca e, porque prosperava, foi invejado pelos filisteus e por seu rei. Moisés e o povo hebreu foram perseguidos porque eram diferentes. Jeremias foi colocado num calabouço dentro de uma cisterna porque falava a verdade de Deus a um povo que se dobrava a ídolos. Alguns foram cerrados ao meio. Elias foi perseguido por Jezabel. Por quê? Porque estavam vivendo uma vida com Deus. Estes são bem-aventurados. Essas perseguições aconteceram por causa da realeza de suas vidas. Quando nós atentamos aqui, o foco aqui é a perseguição por causa da justiça. E não os perseguidos porque se meteram em negócios alheios. Aqui o fato é o ato de ser justos. Aí quando nós olhamos acerca da perseguição, os patriarcas, os mártires, também sofreram perseguições. A história traz aí os seus registros. Estevão foi apedrejado. Diz a tradição, segundo a tradição, Mateus sofreu martírio pela espada. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de óleo, fervendo e não morreu. Posteriormente veio a morrer lá em Éfeso. Nero perseguiu a igreja cristã no princípio da história da igreja cristã. Meus irmãos, em todo tempo, sempre houve e vai haver perseguição contra a igreja.
Mas tem promessa também. Promessa, por exemplo, um galardão que difere do galardão terreno. Aqui na terra você pode ter recebido inúmeros galardões, recompensas, prêmios, por inúmeros benefícios, coisas boas que você tenha feito. Jamais poderá ser comparado com o galardão que nós receberemos na eternidade. Supera qualquer melhor recompensa aqui. E Jesus disse: o meu galardão está comigo. Aleluia. Olha só, tem promessa, um galardão que foi exemplificado por Jesus. Jesus disse assim, ele chegou a comparar com o salário, pagamento dos trabalhadores que prestarem qualquer tipo de trabalho. Pode ser comparado a um galardão de glorificação, e esta glorificação está envolvida na transformação do cristão segundo a imagem de Cristo. Meu irmão, desiste não. Hoje, mais do que nunca também, a igreja continua sofrendo perseguições, tem pressões de todos os lados contra a igreja, contra os princípios e os valores que a igreja crê que são pautados dentro da palavra de Deus. O mundo está tentando pressionar de todos os jeitos, tentando impressionar com leis, dando aí a liberação do aborto, das drogas, e cada vez mais os pensamentos do mundo, sabe por quê? Porque eles são deste mundo. A igreja não, a igreja preza pelos princípios e valores do reino de Deus, porque são do reino de Deus, e a igreja não é deste mundo, a igreja é pertencente ao seu dono. Nosso pastor está sempre falando conosco, a igreja ela tem um dono, e muito em breve ela vai deixar este mundo para ir viver a eternidade com o seu dono. Sempre vai haver oposição. Deixa perseguir, deixa insultar quem quiser insultar. Muito em breve nós estaremos indo embora. Olha, da mesma maneira que fizeram com nosso Senhor Jesus, nós também seremos vítimas de zombarias. Muitas vezes seremos chamados de loucos, ridicularizados por nossa fé no sacrifício de Cristo na cruz, classificados inclusive como fanáticos por não aceitarmos fazer o que eles estão fazendo neste mundo. Quando nos injuriarem, quando estivermos padecendo, não vamos nos esmorecer. Muito em breve deixaremos este mundo. Tem uma pátria celestial nos aguardando. Cristo prometeu e ele virá nos buscar. O texto bíblico, ele faz referência dizendo assim, olha, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Muito em breve nós deixaremos este mundo, deixa perseguirem, deixa insultarem. Enquanto isso, vamos continuar prezando pelo evangelho do reino, pelos princípios do reino, pelas leis do reino. As leis que regem a igreja não são as leis deste mundo, são as leis do reino de Deus, porque a igreja não pertence a este mundo. Tem um hino da harpa que eu gosto muito, e o pastor José Pereira gosta muito de cantar este hino. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, e o coro diz, muito em breve sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar,
a fim de vê-lo voltar. Vamos permanecer no caminho, irmão? Vamos permanecer firmes. Desiste não, desanima não. Vamos atentar para tudo aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, porque muito em breve nós partiremos deste mundo para estar para sempre com o nosso Senhor. Conclusão: as bem-aventuranças descrevem o modelo para o viver autêntico dos que respondem o chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, reservadas ao povo de Deus. Quero aqui agradecer mais uma vez esta oportunidade ao meu pastor presidente, pastor Moisés Pereira. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Irmãos, eu amo ter a oportunidade de ser útil na casa de Deus e faço isso com o maior prazer. Glorificado seja Deus. Tivemos uma semana com muitas atividades devido à nossa convenção que aconteceu aqui na nossa cidade, a convenção do estado de Minas Gerais, mas graças a Deus, Deus nos deu a graça de trazer aqui para os irmãos aqui a aplicação da nossa lição de número 3 da nossa revista Betel Dominical. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tenha um domingo abençoado. A paz do Senhor para os irmãos.